Eu venho, na condição de líder do PT, manifestar aqui a minha mais profunda indignação e, ao mesmo tempo, a mais profunda inquietação em relação aos fatos ora ocorridos na Câmara dos Deputados desde a semana passada. A começar pela decisão do presidente daquela casa de receber, de aceitar o pedido de impedimento da presidenta da República, o impeachment, apresentado entre tantas outras propostas que até então ele justificava não ter recebido por lhe faltarem fundamentos legais. Aliás, a própria proposta que foi utilizada com esse fim, ele próprio já havia antecipado que não possuía fundamento legal para a abertura de um processo de impedimento. Os argumentos ali colocados falam das chamadas pedaladas fiscais, falam de decretos orçamentários não numerados, e essas não somente são práticas ou foram práticas sobejamente realizadas por governos anteriores, como para que pudessem vir a ser consideradas crimes de responsabilidade, precisariam ter a votação por parte do Congresso Nacional. Portanto, a decisão tomada pelo presidente da Câmara se deveu muito mais a um desejo de retalhar um governo que não concordava em se submeter às suas chantagens, não concordava em se submeter a um processo explícito de barganha política do que por qualquer fundamentação que ali houvesse. Isso não sou eu que estou dizendo, são dezenas e dezenas de renomados juristas nacionais, pessoas reconhecidas pelo seu saber, reconhecidas pela sua competência profissional, reconhecidas, enfim, por serem experts em assuntos que envolvem a questão da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade. Vossa Excelência, E o pior, senhor presidente, é que não apenas cansado de desrespeitar a Constituição e a legislação, mais uma vez o presidente da Câmara aplica um outro golpe. Quando hoje, diferentemente do que prevê a Constituição, diferentemente do que prevê a legislação e o próprio regimento interno da Câmara dos Deputados, decide que a escolha de integrantes de uma comissão deve se dar por chapas e pelo voto secreto. Ora, aonde está inscrito na Constituição que o voto secreto se aplica para a escolha de membros de uma comissão? Se nós estivermos falando aqui da comissão diretora de uma comissão, do presidente, do vice-presidente, ou até mesmo de um relator de uma comissão, certamente cabe a votação secreta. Mas em se tratando da composição essa que pela proporcionalidade se estabelece no momento da eleição, sem dúvida, o que está acontecendo naquela casa é um verdadeiro golpe, é um verdadeiro absurdo, é um desrespeito total à legitimidade em um processo que deveria estar marcado pela legalidade e pela legitimidade.
Soubemos agora há pouco que a chapa respaldada, indicada pelo senhor presidente da Câmara, foi vencedora. Ora, num processo espúrio como esse, considerar-se vencedora qualquer uma das chapas mediante o voto secreto, sinceramente, me parece que chegamos a um ponto onde parece que não há mais limites para o que o senhor Eduardo Cunha pode e pensa em fazer. Mas eu ouço o líder do PSDB. Peço a Vossa Excelência que seja breve para que eu possa concluir meu pronunciamento. Tentarei ser o mais breve possível, agradecendo a oportunidade de contraditar o discurso de Vossa Excelência, que reflete a divergência, sim, e aí há uma concordância no que diz respeito à expressão de sua palavra, que muitos juristas não encontram argumento para o impeachment. É inegável esse fato. Por outro lado, é igualmente inegável que outros tantos juristas, e aí sim, juristas de verdade, talvez não advogados apenas, encontram, sim, argumentos para o impeachment. E ao contrário do que afirmou Vossa Excelência, em governos pretéritos, decretos de suplementação orçamentária sem a indispensável autorização legislativa nunca foram firmados. Se pode até forçar o argumento que pedaladas foram dadas, e nem isso reconhecemos, mas definitivamente suplementar o orçamento sem autorização legislativa, o que caracteriza crime de responsabilidade na veia, nenhum outro governo fez. E aí, senador Humberto Costa, pairou uma dúvida. Uns afirmam com robustos argumentos que o crime de responsabilidade foi praticado, outros, também com algum poder de argumento, afirmam que não. O que cabe ao Estado jurisdicional nesse instante? Dirimir a causa. E nesta hipótese do crime de responsabilidade, o juiz natural da causa não é o Supremo Tribunal Federal, não é o juiz Sérgio Moro, não é o STJ. O juiz natural da causa é a Câmara dos Deputados, que aí sim vai se debruçar sobre a ocorrência do crime ou não. Uma vez que o presidente da casa, seja ele fulano ou beltrano, não vamos fulanizar esse debate, estamos falando da instituição Câmara dos Deputados, tem apenas o poder de processar e depois de analisar se o crime foi ou não cometido. Não há dúvida mais que existe um conflito. Existe um conflito entre opiniões de populares, de juristas, sobre a prática ou não do crime de responsabilidade. O juiz natural da causa para dirimir esse conflito é a Câmara dos Deputados. E estamos fazendo o papel essencial de qualquer Estado, que é cumprir a função jurisdicional. Se entre dois cidadãos existe uma lide, você chama um juiz para dirimir essa lide. Como no crime de responsabilidade o juiz é a Câmara dos Deputados, sequenciado pela posição do Senado, e há conflito, e estamos ainda dando benefício da dúvida, chama o juiz natural da causa, que é a Câmara para dirimir. Portanto, agradeço. Não há que ter estranheza, e concluo a parte. Agradeço a parte, não há de ter estranheza. Já está se estendendo mais do que o meu discurso, Excelência. Não há de estar estranheza no julgamento do crime. E quanto ao processo de votação, todos os cargos da mesa das comissões reza o regimento interno e não houve mudança nesse sentido, que as eleições são secretas. E não há por que temer o voto secreto, como faz Vossa Excelência nesse instante, como se tivesse algo a esconder. Tudo isso tem que ser feito à luz do dia. Excelência, eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Peço o respeito de Vossa Excelência à minha intervenção. E concluo meu a parte dizendo apenas que na democracia, quanto mais transparência, quanto mais capacidade de discussão dos problemas, melhor será para a nossa República. Eu ouço aqui o senador João Capiberibe, depois responderei a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhor senador, eu fui apanhado de surpresa. Voto secreto. Nós aqui estamos eliminando em todas as circunstâncias. Não entro na discussão se está
entre oposição e governo, até porque o governo de Vossa Excelência, você sabe que eu estou distante dele, quilômetros, léguas distante do governo. E também distante da oposição, meu partido é independente, o governo não apenas não nos apoia em nada, ao contrário, nos atrapalha. Aqui nessa casa, os 3 senadores do Amapá não são reconhecidos pelo Planalto como senadores. Mas uma decisão como essa, ser tomada às escondidas, isso é inaceitável. Não sei se do ponto de vista se é constitucional, se não é constitucional, isso para mim não vai ao caso. A questão aqui é política e as decisões do parlamento têm que ser tomadas às claras, diante dos olhos do cidadão. Eu queria lhes dizer que isso não é tolerável. Eu imagino os eleitores a essas alturas, como votou meu deputado ou a minha deputada? Ninguém sabe. E por que votaram? Se não sabe se votaram, como votaram, porque eu vou saber as razões do voto. Nós estamos aqui para prestar contas dos nossos mandatos e a votação tem que ser aberta em qualquer circunstância. Agradeço a parte de Vossa Excelência, concordo plenamente e concluo aqui as minhas palavras dizendo que, na verdade, o grande juiz para dirimir se houve crime de responsabilidade ou não é o Congresso Nacional. Na hora de votar as contas da Presidenta da República, esse parecer acatado pelo presidente da Câmara dos Deputados, na verdade, é uma opinião do Tribunal de Contas sobre as contas de 2014 e o parecer já se antecipa sobre 2015, quando sequer o Tribunal de Contas teve a oportunidade de avaliar se os mesmos problemas identificados pelo tribunal aconteceram no ano de 2015 e, mais do que isso, nem a Comissão Mista de Orçamento, nem o Congresso Nacional como um todo opinaram sobre a consistência, a razoabilidade e a correção do parecer que foi emitido pelo Tribunal de Contas. Por isso, nós não paramos de repetir. Está se maquinando do Brasil um golpe. Não que impedimento seja algo que a Constituição não prevê. Prevê. O impeachment está previsto, mas estão previstas também as condições em que isso acontece. A presidenta Dilma não roubou. A presidenta Dilma não tem conta na Suíça. Não utilizou recursos públicos no seu interesse. Portanto, ela agora é julgada por quem tem contas a pagar. Ela que não tem contas a dever ao povo brasileiro, nem a quem quer que seja. Isso é um golpe. E os que estão apoiando isso são golpistas, funcionam como tal. Engraçado que há poucos dias atrás, a mesma oposição que deu as costas ao presidente da Câmara, alegando que ele não tinha legitimidade para dirigir uma sessão, agora participa de uma sessão onde ele vota um tema da gravidade que é o impeachment. Não só participa, mas concorda com procedimentos que são absolutamente ilegais, inconstitucionais e, acima de tudo, ilegítimos. Pois bem, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência e quero aqui, mais uma vez, registrar o meu protesto na expectativa de que ou o Supremo, ou a Câmara dos Deputados, ou esse Senado, ou o Congresso Nacional como um todo, sejam guardiães da ordem constitucional e do respeito às leis, coisas que não estão acontecendo por parte do senhor presidente da Câmara dos Deputados. Muito obrigado.